Oi, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E é um vídeo do quê, né? Tirando dúvidas de vocês sobre a imigração. Como a gente não tá fazendo uma live justamente porque a gente tá nesse período aí, final de ano, enfim, correria, e aqui a gente também é ser humaninho e também quer dar uma descansadinha, né? Eu e a doutora Anitta, a gente decidiu trazer assuntos que, na nossa opinião, são assuntos importantes e o melhor de tudo, não é que são só assuntos importantes, são dúvidas que vocês trazem também nas redes sociais e eu achei importante a gente poder também destacar alguns assuntos. Então, não vai ser um vídeo onde a gente vai destacar vários assuntos no vídeo só. A gente vai realmente abordar um assunto de cada vez. Então, neste primeiro vídeo que eu vou aqui disponibilizar para vocês, junto com a doutora Anitta, a gente vai falar sobre o Medical Deferred Action. Então, se você tem dúvidas sobre isso, como que ele pode beneficiar um imigrante nos Estados Unidos, esse vídeo é para você, porque a doutora Anitta, nossa estrela da noite, vai vir justamente aqui explicar para vocês como que funciona esse Medical Deferred Action. E aí, se caso realmente for o seu, né, algo que você possa se utilizar, se beneficiar, ela também vai dar algumas dicas. Então, ó, se você ainda não é inscrito do canal, se inscreve bem rapidinho, não custa nada também. Tem aqui, ó, o nosso sininho para você ativar e sempre ficar por dentro de tudo que acontece em relação à imigração dos Estados Unidos. Já vou pedir também o like, viu? Deixou o like? Ainda não? Deixa o like para ajudar, ajuda demais o canal também, até porque aqui é um canal informativo e a gente troca muita figurinha também, não é verdade? Mas vou trazer, não quero que fique um vídeo longo, né? Porque eu e a doutora Anitta, a gente fala demais, né? A gente fala pelos cotovelos, na verdade. Mas eu não quero que fique um vídeo muito longo, não, então já vou chamar a nossa estrela aqui para ela conversar com vocês sobre essa pauta em específico, doutora Anitta, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Na verdade, né, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar boa noite, boa tarde, bom dia, depende também de quem estiver nos assistindo neste momento, né? Então tá tudo certo também. Eu esqueço que a gente já tem o hábito de gravar o vídeo da noite, né? A live da noite, então. É que a gente está acostumada também, porque a gente trabalha tanto, a gente só consegue ter esse período realmente na noite, né? Mas hoje a gente vai falar, doutora Anitta, de um assunto que até foi me pedido nas minhas redes sociais, que é o Medical Deferred Action, né? No que ele pode, de fato, beneficiar um imigrante? Quando o imigrante pode se utilizar deste tipo de ação diferida, se a gente for fazer a tradução, né? Como que ele pode se beneficiar? E outro ponto também, que é a dúvida de muitos. Essa questão pode levar a uma possível legalização, que é a pergunta de todos, né? Então, eu vou deixar para você responder. Então, vamos lá. O Medical Deferred Action é um tipo de ação humanitária, ou seja, ou você tem uma doença, um dependente seu que você cuida, por exemplo, você é mãe ou pai de uma criança que é completamente dependente, ou você cuida de um pai ou uma mãe que tem realmente um problema de saúde que é muito grave, muito raro, que precisa ficar nos Estados Unidos para fazer tratamento, não é qualquer problema de saúde. A gente está olhando uma coisa muito grave, muito rara, que realmente não pode sair do país. Ou não seria no melhor interesse em relação a esse tratamento, e isso é uma aplicação que é feita e ela não leva à legalização. É uma condição legal, né? O deferred action é que a pessoa não vai ser deportada. O que eles estão deferring, ou seja, o que eles estão deixando para depois? A remoção dessa pessoa que não era para estar aqui no país, ou que não tem outra forma de se legalizar. Isso é por 2 anos. Da direita por 2 anos? 2 anos. 2 anos, mas não tem limite de renovação desde que ainda exista a condição que levou à aprovação inicial. Uhum. Então, a pessoa... Pode falar, doutora Anitta. Ou seja, vale de 2 em 2 anos, mas não tem limite de renovação desde que ainda tenha, e esse dá direito à permissão de trabalho e social. É isso que eu ia fazer essa pergunta, né? Então, ele dá direito durante esses 2 anos, então a pessoa conseguiu comprovar direitinho que ela está com uma situação vulnerável de saúde, por exemplo, e aí, neste caso, ela entra com esse pedido, tem um pedido aprovado, ela pode entrar com um pedido de autorização de trabalho, e isso vai ter uma validade de 2 anos. Quando terminar esses 2 anos, ela tem que fazer qual pedido novamente? Somente da extensão da autorização de trabalho? Exatamente. E ela tem que comprovar que a questão ainda continua existindo, ou seja, essa questão médica, essa questão humanitária que levou à aprovação inicial, ela continua sendo existente. Então, isso é bem importante. Mas a gente pode trazer algum tipo de exemplo, doutora Anitta? Pode ser? Tem algum exemplo que a gente pode utilizar de pessoas que possam conseguir esse tipo de benefício, esse tipo de autorização de trabalho através desse Medical Deferred Action? Então, geralmente mãe ou pai de uma criança que tem alguma síndrome, alguma doença muito rara, que está participando de algum tipo de estudo experimental, algum tratamento experimental, porque a gente tem que lembrar
que tem que ser provado, tem que ser mostrado, que é uma coisa que o tratamento é muito melhor aqui nos Estados Unidos, que no Brasil não teria como ter esse mesmo tratamento. Eu já vi a aprovação de o filho que estava cuidando da mãe que tinha esquizofrenia, e realmente precisava de um cuidado redobrado durante as crises, tinham crises muito frequentes. Então, essas são coisas que eu vejo, que eu já vi com mais frequência, que não é um processo que é usado para todo mundo, porque eu imagino que tem muita gente que vai estar fora de status pensando, olha, então eu quero fazer esse processo. Então, ele não é usado para qualquer questão, tem que ser uma questão mais rara, mais extrema. Perfeito. Eu acredito que, por exemplo, aliás, eu acredito não, eu queria trazer uma dúvida em relação, por exemplo, a casos de câncer. Poderia ser utilizado neste caso? A pessoa, vamos supor, né? Ela entrou nos Estados Unidos com visto de estudante, ela acabou ficando fora de status, né? Porque ela descobriu um câncer e a única forma de tratamento mais viável para ela seria, daqui a pouco, sendo cobaias em experimentos aqui nos Estados Unidos, então ela optou por ficar nos Estados Unidos. Neste caso, especificamente, ela pode fazer uso desse tipo de benefício? Imagino que sim, né? Eles falam muito da questão do raro, mas imagino que possa, de fato, fazer uso desse benefício. Mas a gente sempre tem a expectativa, né? A esperança que esse câncer vai ser curado, vai entrar em remissão, e aí essa pessoa perderia, né? Claro que melhor não ter essa doença, mas realmente aí perderia no futuro as condições de renovar. No caso de pessoas que têm que são soro positivo, elas também podem tentar esse tipo de benefício? Eu acredito que não, a gente teria que olhar a questão de aprovação, porque a gente está olhando mais raro e que tem risco. É claro que uma pessoa soropositiva, se não se cuidar, tem um risco, mas com o avanço médico, graças a Deus, isso se tornou mais uma condição crônica do que uma condição que ameaça a vida e é tão rara. Última pergunta sobre este assunto, doutora Anita, já que a gente está falando sobre isso, né? A pessoa vai ter, então, claro, ela tendo as comprovações e entrando com esse Medical Deferred Action, por exemplo, neste caso especificamente, ela vai ter essa autorização de trabalho por 2 anos. Mas isso não significa que ela vai conseguir ativar o status dela novamente. Não é tipo que nem o non-proton, que a gente fala bastante, né? Que é a restauração do status legal da pessoa. Este caso, o medical, ele não faz isso, certo? Exatamente, ele não restaura o status e ele não dá nenhum caminho para a legalização. A única coisa que tem aí em comum com o non-proton é que também é uma questão discricionária, é humanitária, então realmente o oficial vai olhar, fazer, né, ter as considerações se a pessoa tem família legalizada aqui, quanto tempo essa pessoa já vive nos Estados Unidos, o quão séria, rara ou que ameaça a morte, que é essa condição médica, e todas essas coisas vão ser consideradas. E eu tenho mais uma consideração importante, que eu acho que é importante a gente trazer aqui, que é que durante o governo Trump, Medical Deferred Action, né, parou de ser uma opção, por 2, 3 anos. Então, considerando que nós estamos possivelmente no último ano, né, num ano de eleição, onde talvez a gente vai ter uma troca de presidente, é sempre possível que haja uma troca de poder, né, uma alternância de poder é uma coisa muito importante aqui nos Estados Unidos. Se houver um outro presidente e ele quiser retirar isso, isso pode ser retirado também. Infelizmente. Sim. Bom, perfeito, é isso mesmo. Bom, gente, a gente quis trazer esse assunto do Medical Deferral Action, porque eu acredito que é um assunto que talvez poucas pessoas realmente têm conhecimento sobre como que funciona. Muitas pessoas também acreditam que isso pode trazer novamente o status legal, e a doutora Anita deixou claro, não, simplesmente te dar um alívio, né, porque é um poder discricionário utilizado pela agência de imigração, então ela te dá um alívio de você não ser deportado e ter uma autorização de trabalho, já que você está passando por uma condição extremamente excepcional dentro dos Estados Unidos. Então, basicamente é isso, o Medical Deferral Action. Doutora Anita, eu acredito que a gente conseguiu abordar tudo sobre este assunto, né? Até porque a gente foi bem, viu? Que a gente foi bem objetivo, bem direta mesmo. Ó, conseguimos. Até vou aproveitar, gente, bem em cima da doutora Anita tem ali também o número, tá, de telefone do escritório dela e o contato do e-mail também. Se caso você está passando por uma situação de saúde, quer entender se daqui a pouco este benefício serve para você, você pode consultar a doutora Anita também, viu? Lembrando, é importante ter provas, gente, não dá para falar, tem que ter provas também de tudo que a gente fala, né? Então, se você daqui a pouco entende que você passou por uma situação extrema nos Estados Unidos e daqui a pouco o Medical Deferral Action é uma solução para você, entre em contato
contato com ela, agenda uma consulta com a doutora Anitta, para você poder entender, saber também as suas opções neste sentido. Ali em cima tem o contato dela do escritório, tá, gente? Não é o WhatsApp, antes que perguntem de novo, não é o WhatsApp, é o 973-494-5757. Doutora Anitta, muito obrigada, viu? Obrigada, Dani. Bom, viu? Mais uma pauta interessante. Eu gosto muito de compartilhar conhecimento, então muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Obrigada pelo trabalho que você faz. Obrigadão, viu? Uma boa noite, então, e a gente vai ter mais um vídeo também com mais dicas para galera. Para galera é ótima, né? Para galera, até porque aqui a gente aprende mais sobre imigração também. Bom, gente, terminando aqui esse vídeo, a gente vai fazer mais vídeos também de curiosidades, de informações, de dúvidas de imigração com a doutora Anitta, então fica ligado aqui no canal. Se você ainda não é ligado e não está aqui sempre acompanhando, já sugiro você ser um inscrito. Se você não se inscrever sempre, você vai perder os conteúdos, então seja um inscrito, ativa também o sininho, você vai ficar muito bem informado com a gente aqui, viu? E se você não deixou o like ainda, deixa o like para ajudar a Dani, você ajuda demais deixando o like, então deixa o like aí e ajuda a Dani também, e também, se puder, tenta aí seguir a gente nas redes sociais, que a gente também tem divulgação de várias notícias também no Instagram, viu? Então, tanto no meu como da doutora Anitta também, tá bom? Bom, gente, um beijo, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e a gente vai fazer mais, viu? Vamos produzir muito mais ainda. Um beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau, doutora Anitta. Tchau.